Salve, queridos! Quem é que faz profecias? Os profetas, claro. E na Bíblia tem vários profetas. Só no Antigo Testamento são 17, os chamados profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles são chamados de profetas menores pelo pequeno volume literário em comparação aos outros livros, escrito pelos profetas maiores. No Novo Testamento, 2 são considerados, João Batista e o próprio Jesus Cristo. Mas é importante que a gente saiba que ao contrário do que muitas pessoas pensam, a principal função de um profeta não era adivinhar o futuro. Muitos fizeram isso, mas a função primordial de um profeta era levar a mensagem de Deus para o rei de plantão. Ou seja, era puxar a orelha do rei, quando ele fazia alguma lambança, e está aí algo que os reis fizeram muitas lambanças. O próprio rei Davi, Salomão fizeram das suas. É só assistir os vídeos que eu já fiz aqui no canal do rei Davi, de Salomão, você verá quais foram. Eu já comentei também em outros vídeos que um rei nessa época, pensa num cara poderoso. Ele era dono de tudo, inclusive da vida das pessoas. Então, você imagina chegar alguém e falar para um rei que ele tinha pisado na bola. Se o rei não soubesse que o profeta trazia uma mensagem de Deus, ou seja, o rei só temia Deus, e assim mesmo alguns nem Deus, por isso foram castigados. Então, se ele não soubesse que era Deus que estava falando, não profeta, já era, o cara era morto. É como hoje, Imagina uma pessoa chegar hoje para o Putin, para o Xi Jinping da China, o Kim Jong-un da Coreia do Norte, e dizer na lata que ele está fazendo bobagem, Era mais ou menos isso. Então, se o rei não soubesse, não acreditasse que ele estava falando em nome de Deus, já era. Bom, as profecias bíblicas são uma das características mais fascinantes e discutidas das Escrituras. Elas abrangem uma ampla gama de temas, desde eventos históricos específicos até visões apocalípticas do fim dos tempos. As profecias não são apenas previsões do futuro, como eu falei, eu vou trazer aqui algumas, mas também mensagem de Deus para o seu povo, oferecendo orientação, advertência, esperança. E esse vídeo aqui que eu trago hoje, ele traz uma visão detalhada das profecias bíblicas, suas características, principais profetas e realizações. Claro que também esse aqui é um vídeo sobre os profetas, um vídeo geral, e depois eu farei um vídeo específico sobre cada profeta, como eu já fiz de Daniel, que aliás, bem legal, assista aqui também o vídeo do profeta Daniel. Para mim, um dos melhores. Então, assim, definição, a profecia bíblica pode ser definida como uma mensagem divinamente inspirada, então, essa mensagem de Deus, transmitida por profetas que revela a vontade de Deus e muitas vezes prevê eventos futuros. Essas mensagens podem ser dirigidas a indivíduos, nações, a humanidade como um todo, como eu falei, reis, enfim. Quais são as características de uma profecia? Então, a primeira delas é a inspiração divina. Então, as profecias eram inspiradas por Deus e comunicadas através de seus profetas. A inspiração garante que a mensagem transmitida seja fiel à vontade divina. Também tem, como outra característica, conteúdo moral e espiritual. Então, além de prever eventos, muitas profecias contêm exortações morais e espirituais, chamando o povo ao arrependimento e à fidelidade
a Deus. Parar com o paganismo, por exemplo. Outra característica, dualidade de cumprimento. Então, algumas profecias possuem cumprimento imediato. Então, o rei queria fazer uma guerra e pergunta para o profeta se deve ir para frente ou não. O profeta falava para ele. E outras profecias de longo prazo, né? E esse fenômeno é conhecido como dualidade de cumprimento. Então, uma coisa de curto prazo ou longo prazo. Outra característica, simbologia, linguagem figurada. Então, muitas profecias utilizam símbolos, linguagens e uma linguagem figurada para comunicar verdades profundas, por isso algumas são mais complexas de se compreender. Essa interpretação desses símbolos pode variar e exige uma compreensão do contexto bíblico. Então, como eu falei no vídeo que eu falei sobre o Apocalipse de João, eu comentei que ele é um livro, não é fácil, acho que é o único livro que é mais complexo de ler, né? Ele é um livro que você precisa de ajuda para ler, né? Então, vamos dar uma pincelada rápida aqui sobre os profetas do Antigo Testamento. O primeiro deles é Isaías, né? Então, Isaías é um dos profetas mais proeminentes do Antigo Testamento, se tem que ler, né? Suas profecias abrangem desde advertências ao rei de Judá até visões messiânicas e apocalípticas. Então, por exemplo, nas profecias messiânicas está em Isaías capítulo 7, lá no versículo 14. Ele profetiza o nascimento virginal, né, de Jesus. Então ele fala, né, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus entre nós. Então, vários profetas previram, né, a vinda de Jesus. Daniel, um deles, eu vou comentar aqui, mas já falei no vídeo também. E o Isaías também. Profecias de julgamento e consolação. Em Isaías 53, ele descreve o sofrimento do servo de Deus, interpretado pelos cristãos como uma prefiguração do sofrimento e morte de Jesus Cristo. Aí o outro é o Jeremias. Então, Jeremias profetizou durante o período crítico que levou à queda de Jerusalém e ao exílio babilônico. Então, já comentei aqui, assista o vídeo sobre Daniel aqui no canal, que você vai entender o que aconteceu com o povo hebreu, por que foram para a Babilônia e tal. Profecia do Novo Concerto, em Jeremias 31, no versículo 31 a 34, ele fala de um novo pacto que Deus fará com a casa de Israel, onde as leis de Deus seriam escritas nos corações das pessoas, ou seja, as pessoas tomariam para si essas leis de Deus. Ele prevê também a queda de Jerusalém, no Jeremias capítulo 25, nos versículos 11 e 12. Ele prediz o exílio de 70 anos na Babilônia, a subsequente destruição da Babilônia. Então, a Babilônia conquista Israel, leva, né, o povo hebreu como escravo, mata a maioria, enfim, leva Daniel e mais 3 amigos, né, para comporem a corte lá da Babilônia e tal. Depois a Babilônia é invadida, destruída, e aí os hebreus voltam para Israel, reconstroem o templo e tal. Tudo isso está no vídeo de Daniel. Ezequiel, outro grande profeta. Ezequiel é conhecido por suas visões dramáticas e simbólicas. Ele fala da visão dos ossos secos, em Ezequiel no capítulo 37, ele descreve uma visão onde os ossos secos recebem carne e vida, simbolizando a restauração de Israel. Também tem profecia contra nações, no capítulo 25, contém julgamentos contra várias nações, incluindo Amon, Moabe, Edom e o próprio Egito. Daniel, que para mim é um dos melhores, né? Daniel é notável por suas visões apocalípticas e profecias sobre reinos futuros. Daniel tem figuras na Bíblia que, assim, Daniel, o rei Davi, Salomão, Paulo de Tarso, Jesus nem se fala, né? São figuras bíblicas que você tem que, Moisés, você tem que ler, né? É muito legal. Ele tem a visão das 70 semanas, no capítulo 9 de Daniel, ele traz uma linha do tempo profética, e muitos interpretam como apontando para o advento do Messias e eventos futuros. Então, eu contei lá no vídeo também, né? Quando se faz as contas, 7 vezes 70, não sei o que, vai dar bem no período do ministério de Jesus, né? Incluindo a entrada dele em Jerusalém
em cima do burrinho, quando as pessoas estavam com os ramos nas mãos, que é o domingo de Ramos, né? Então, e lembrando que Daniel escreveu isso 750 anos antes de Cristo, imagina. Visões apocalípticas, Daniel, nos capítulos 7 e 8, ele descreve visões de reinos representados por animais que são interpretados como impérios históricos, né, que sucederão, ou que sucederam, né, o Império Babilônico. Do Novo Testamento, né, os estudiosos consideram dois: João Batista, que é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento, é o precursor de Jesus Cristo, ele que batiza Jesus Cristo no Rio Jordão. Ele prevê também a vinda do Messias, então João Batista preparou o caminho para Jesus. João Batista pregava lá na cidade dele, e o Império Romano ficava caçando ele, né? O que ele pregava? Ele pregava arrependimento, né? E batizava as pessoas no Jordão. E ele que identificou Jesus como Cordeiro de Deus, daí que vem a frase que a gente escuta na missa, né? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo e tal. Foi João Batista o primeiro a falar essa frase, o Cordeiro de Deus, porque ele foi morto, né? Sacrificado por nós. Então, como um sacrifício que tem de um cordeiro, que não tem culpa de nada, e ele é sacrificado. O próprio Jesus Cristo, né? Não é apenas o cumprimento de muitas profecias, mas também ele fez profecias significativas, como, por exemplo, a destruição do templo de Salomão. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus previu a destruição do templo em Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. E quando as pessoas, né, os discípulos estavam com ele andando, falavam do templo e tal, que era uma coisa muito legal, e estavam admirados, né, com a beleza do templo. E Jesus falou para eles algo assim, não lembro aqui de cabeça os detalhes, mas tudo isso aqui será destruído. E aí os discípulos, né, os apóstolos, falaram: como assim destruído? Falaram: mas não se preocupem, porque ele será reconstruído em 3 dias. Né? E aí imagina, os apóstolos não entenderam nada, falaram: pô, mas quem que é o mestre de obras, né, o empreiteiro que vai reconstruir o templo de Salomão em 3 dias, né? Só que Jesus não estava falando literalmente, ele estava falando que ele vai, né, seria crucificado, morto, e fim no 3º dia ele ressuscitaria, e o templo de Jerusalém passaria a ser cada um de nós, né? Então o nosso corpo é um templo. Mas enfim, como é que entender isso, né? Ele também falou da segunda vinda, então Jesus falou extensivamente sobre o fim dos tempos e da sua segunda vinda em Mateus, no capítulo 24 e 25, e outros evangelhos também. João, o apóstolo, eu fiz o vídeo aqui do livro de Apocalipse. Se você não viu, assista o vídeo, né? Então, foi escrito por João, o apóstolo querido, e a principal obra profética do Novo Testamento. Ele traz as visões apocalípticas, então o Apocalipse contém visões complexas do fim dos tempos, incluído o julgamento final, a segunda vinda de Cristo e a criação de novos céus e nova terra. Ele fala da carta às igrejas, nos capítulos 2 e 3, então João transmite mensagens proféticas de Jesus, as 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma contendo advertências e promessas. Quanto ao cumprimento das profecias, né, tem algumas que os estudiosos dizem que já foram cumpridas, então muitas profecias bíblicas já foram cumpridas, reforçando a fé dos crentes na veracidade das Escrituras. Então fala, por exemplo, no nascimento de Jesus, então em Isaías capítulo 7, versículo 14, Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, fala do nascimento de Jesus. Eles previram o nascimento virginal de Jesus e seu nascimento em Belém, e claro, né, foram cumpridos nos relatos dos evangelhos. Também a queda de Jerusalém, então o profeta Jeremias e Jesus falam, né, sobre a destruição de Jerusalém, que foram cumpridas em 70 depois de Cristo pelos romanos, né? Quando os romanos
tanto incômodo, chega, foram lá destruir a cidade, destruir o templo, enfim. Algumas profecias, né, futuras, algumas profecias estão em processo de cumprimento ou são ainda esperadas para o futuro. A restauração de Israel é uma profecia. A restauração de Israel como nação, em 1948, né, pela Liga das Nações, depois virou ONU, que era liderado por um brasileiro, Oswaldo Cruz, é vista por muitos estudiosos como o cumprimento de profecias de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 21, ele diz o seguinte: Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, então gentios aqui não é judeu, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. Então, desde o ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destrói o templo, destrói Jerusalém, então os judeus se espalham pelo mundo, né? E depois, então, desde aqui, em 1948, a decisão, né, da ONU de criar o Estado de Israel, e aí os judeus voltam. Então fala, né? Então, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, porque estavam espalhados pelo mundo, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. Né? E no versículo 22, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então, como eu falei, interpretação, né, de alguns estudiosos. A segunda vinda de Cristo, então profecias, lembrando que a gente está falando de profecias a serem cumpridas, né, sobre a segunda vinda de Jesus e os eventos apocalípticos ainda aguardam o cumprimento. E esse é um tema central da escatologia cristã. O que é escatologia? Eu já comentei aqui no vídeo sobre Apocalipse de João. Escatologia vem, né, origem de que vem por último. Então, o último livro da Bíblia qual é? O Apocalipse de João. Então, escatologia não é que tem a ver com fezes, nada disso. Tem a ver com o aspecto que vem por último. Mas esse negócio de profecias é algo complexo. E existem, então, diferentes métodos de interpretação das profecias. Primeiro é o literal. Então, esse método literal interpreta as profecias como eventos literais e históricos. Então, quem interpreta as profecias assim entende como eu falei, né? Em 1948, a fundação do Estado de Israel. Então, esse é um evento histórico. Tem também uma forma de interpretar, que é a forma do simbolismo. Então, foca no significado simbólico das visões e a linguagem figurada das profecias. Então, assim, não é uma coisa literal, é uma coisa, né, não é histórico, é uma linguagem figurada. Tem também uma abordagem da tipologia. Quem adota esse método e vê eventos, pessoas, instituições do Antigo Testamento como prefiguração ou tipos de realidades futuras no Novo Testamento. Quais são os desafios da interpretação? A interpretação das profecias bíblicas pode ser, claro, né, complexa, controversa, porque existem várias maneiras de se abordar. Por quê? Porque tem uma variedade de simbolismos e contextos históricos. A compreensão plena, muitas vezes, requer estudo aprofundado e consideração da totalidade das escrituras. Ou seja, quando se estuda a Bíblia, os estudiosos, você não pega um livro e estuda só aquele livro, só aquele capítulo. Você tem que estudar o contexto. O contexto do que veio antes, quem falou o quê, o que foi falado depois, o que estava acontecendo naquela época. Então, por isso que dá muito trabalho. E aí, junto com isso, tem muita linguagem metafórica, simbólica, arqueológica, né, de eventos que aconteceram na Bíblia que depois a arqueologia comprovou. Por exemplo, a cidade o país da Babilônia, até, se eu não me engano, no século XIX ou XX,
né? Diziam que a Babilônia não existiu, que era como Platão, que fala da cidade que afundou lá, agora me fugiu o nome, nas águas lá. Então, assim, dizia que era uma cidade que nunca existiu. E depois se comprovou, arqueologicamente, que sim, Babilônia existiu, mesmo como um país, tá certo? Enfim, as profecias bíblicas, elas desempenham um papel importantíssimo na teologia, na fé cristã, porque elas fornecem uma visão do plano divino, né, oferece orientação, esperança aos crentes. Então, assim, compreender as profecias bíblicas exige uma abordagem cuidadosa e contextual, reconhecendo a inspiração divina e a mensagem espiritual subjacente do texto. Então, quando eu falo que a leitura da Bíblia é uma leitura simples, que você não terá dificuldade, principalmente se você pegar uma Bíblia mais, como eu sempre falo, né, da Bíblia, a mensagem, que é vamos dizer assim, um texto contemporâneo, linguagem que a gente fala, então isso facilita muito. Isso não significa que o conteúdo que ali está, embora a gente entenda o que está sendo falado, você tem muita coisa que está por trás, que está nas entrelinhas, entendeu? Então, dá para ler como um livro comum, como um romance? Dá. Mas tem muita coisa que você lê, você entende, mas você fala assim, peraí que isso daqui eu não entendi direito, deixa eu voltar aqui. Aí você volta a ler, relê, aí você precisa aprofundar mais. Aí você vai para outra Bíblia, aí você lê um livro complementar, você conversa com outras pessoas. Ou seja, a leitura da Bíblia, ela requer isso. Às vezes, reler um texto, um livro, várias vezes, né? E aí, conforme o tempo, eu já comentei aqui, que eu já li praticamente 99% da Bíblia, está faltando alguns profetas, inclusive, mas eu vou ler todos, até porque eu pretendo fazer um vídeo sobre cada profeta, né? Sobre os 16 agora, porque Daniel eu já fiz. Então você começa a ler, estudar e ver, e os temas bíblicos começam a construir na sua cabeça um contexto bem interessante sobre o que estava acontecendo na época. Para quem gosta, né, como é o meu caso, de estudar esses aspectos humanos, né, de sociologia, religião, psicologia, é algo bem legal que eu super recomendo, porém, recomendo que quem nunca teve contato com a Bíblia, leia uma Bíblia mais simples, e eu recomendo super essa mensagem, e comece com qualquer texto, né? A Bíblia não tem uma ordem, né? Evidentemente que em alguns livros, se você seguir numa ordem, por exemplo, o Pentateuco, você começa a compreender melhor a jornada do povo hebreu. Então, quais são os livros do Pentateuco? 5, por isso Penta, né? Então Gênesis, a criação do mundo, Êxodo, que é a saída, né, dos hebreus do Egito, que eu já fiz um vídeo sobre Moisés, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, esses livros, se você ler nesta ordem, fica melhor, porque conta a jornada do povo hebreu, né? Aí depois vem Reis, Esther, assim, né? Não necessariamente você precisa ler na ordem, mas esses livros aqui, especificamente, você vai dando um contexto melhor, tá certo? Outros livros não, você pode ler em qualquer ordem, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que eu fiz um vídeo aqui também, e depois Atos. Então, assim, não leia o livro de Atos antes de ler os 4 evangelhos, né? Agora, dentre os 4 evangelhos, tanto faz porque eles falam do mesmo tema, só que sob diferentes perspectivas, né? Então, assim, lê os 4 livros do evangelho para depois ler Atos, né? Por quê? Porque o livro de Atos, como eu comentei lá no vídeo, ele conta a história dos apóstolos depois que Jesus é crucificado. Porque quem não tem muito contato com a Bíblia acha, Jesus foi crucificado, daí acabou.
cada um foi para sua casa, né? Voltaram a trabalhar, refizeram o seu currículo, colocaram no LinkedIn e foram procurar emprego. Não foi isso que aconteceu, né? Os apóstolos continuaram sendo perseguidos, mortos, foram mortos da forma mais horrível que você possa imaginar. Pedro, por exemplo, ele foi crucificado também, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não estava à altura de ser crucificado como Jesus. E outro foi Paulo de Tarso, foi degolado pelo Império Romano. Assim, os apóstolos, o único que morreu de idade, assim, foi João, né? Assim mesmo no exílio, lá que ele escreveu o livro do Apocalipse. Ok? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.